Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 37. O podcast da Coluna Vermelha, onde falamos só a atualidade benfiquista, desta vez a falar mesmo de futebol e não de música. Como sempre, estou aqui eu, Zé, e acompanhado mais uma vez. Não é verdade? O Diogo, sou eu. Boa noite a todo o pessoal que nos chega aí em live na Twitch. Está tudo bem, pessoal? Manifestem-se que estamos aqui para isso. Disseram também que da última vez no nosso Discord pedimos sugestões e... já sei. Que disseram que não interagimos muito nos comentários na última edição e pedimos desculpa, mas isto, se vocês são cada vez mais e nós continuamos os mesmos dois, não é verdade? E portanto, pronto, estamos cá. Desta vez um bocadinho mais tristes do que estávamos, não é verdade? Triste, não, acho que é um banho de realidade. Nós também andávamos assim um bocado... Eu por acaso nem estou muito desanimado. Eu acho que o pessoal depois do jogo do Belém desanimou muito. Pá, estava toda a gente muito deprimida no... Mas acho que não vai ser nada. Acho que não. Nas casas foram dois jogos muito atípicos. E vamos falar de cada um deles em específico, mas acho que foram dois jogos muito atípicos que são difíceis de repetir. Eu desta vez tenho alguma confiança extra, porque ao contrário de quando isto estava a correr mal com o... Como é que é, Cronos? Como é que é, azeite? Tão bons nesta noite. Ganda Ramiro, como é que é? Estamos todos nesta noite de quarta-feira. Eu acho que o pessoal desanimou muito no Twitter. Um bocado não fez muito sentido para mim, porque ao contrário de... É aquelas ondas. Mas é isso, tu vais do 8 ao 80. Só que eu desta vez consigo perceber que temos... mas é isso, não só o Benfica jogou bem contra o Belém, mas já lá vamos. Mas... eu confio no Lage para dar a volta a isto. E era um bocado o que me faltava quando as coisas começaram a correr mal com a Vitória. Era eu achar que estava lá alguém à frente que conseguia dar a volta a isto e dar cabo de passar por cima das dificuldades. E pronto, é o que acho que está a acontecer agora. Acho que aquela reação no Twitter foi muito exagerada. Eu não sei se viste aquela parte, para mim isso foi o pior da derrota do Belenenses, que foi o pessoal a tentar dar conselhos sexuais ao Ruben Dias, porque diz que desde que começou a namorar com a Areia Live e nunca mais jogou. Achei isso muito estúpido, estar-nos a meter em vidas de quem não devemos. Parece aquela cena da maldição das Kardashians na NBA. Eu acho que não, porque a questão é, nós ainda há 2 semanas, ou na semana passada, falámos sobre o Ruben Dias não andar a ter algumas falhas, nomeadamente mais posicionamento em relação na questão da linha defensiva. Ele tem andado sempre um bocado mais para tentar antecipar-se ao adversário e não lhe dá tanto espaço nas costas, acaba por o meter em jogo várias vezes. E tivemos esse problema na Croácia, tivemos esse problema no Porto, nem tanto, mas também há ali uma ou outra jogada em que isso aconteceu. Também tivemos no jogo anterior mesmo com o próprio Chaves, em que há momentos em que de perigo para o adversário que são pressionados porque o Ruben Dias tem andado um pouco mal posicionado. E também já tivemos alguns momentos destes passes como este. Eu acho que o Ruben Dias tem noção disso. E também é uma coisa que eu não estou muito preocupada com estes dois resultados menos bons que nós tivemos agora. Eu tenho certeza que os jogadores querem ganhar, particularmente jogadores como o Ruben Dias, como o Jetson, que foram jogadores que tiveram cada um no seu jogo um bocadinho mais... O Ruben Dias teve nos 2 jogos teve um impacto menos positivo, porque é ele que faz o penalti contra o Zagreb, mas eu tenho certeza que os jogadores querem ganhar e por isso não estou muito preocupado, porque mais cedo ou mais tarde os resultados... Mais cedo ou mais tarde, não, acho que no próximo jogo, amanhã, contra o Dinamo Zagreb, acho que os resultados vão voltar e que estes 2 jogos têm duas características muito particulares que nós vamos falar agora no podcast. Pessoal, 2 coisas antes de seguirmos para os jogos. Primeira, se alguém já tem aí a lista dos convocados, que me mande, por favor. Eu não consegui encontrar, portanto acredito que ela ainda não tenha saído.
dos convocados para amanhã. E segunda, como sempre, se quiserem vir aqui um bocadinho no fim, inscrevam-se, que já percebi que há aí pessoal com vergonha, mas não tenham. O Mardo, por acaso, falou connosco e está traumatizado, mas a situação já está a ser tratada. Bem, avançando para o jogo do Dinamo. Eu devo dizer uma coisa, eu não vi nenhum jogo em direto, nem mais ou menos o outro, porque tive uma reunião claramente de pessoas que não veem. O Ramiro já mandou aqui futebol. Exatamente, convocados para a coisa. Ok, muito obrigado, Ramiro, afinal estão aqui. Claramente de pessoas que não veem futebol ou são do Sporting, das duas uma, se calhar sinónimos. E também não veem futebol, pelas razões mais óbvias. Pronto. E o do Zagreb vi só um bocado da primeira parte, tive aquilo a começar às 7 em Lisboa, ainda tive que ir para lá, estive a ouvir no carro, até lá. E o segundo, tive o jantar de anos efetivamente da minha avó, não me consegui escapar e vi o jogo todo. Aquilo foi uma guerra, tipo, não tens noção. Estávamos num restaurante, portanto, infelizmente daqueles finos que não tem televisão, e portanto levei o meu telemóvel e levámos o tablet e o meu irmão e não sei o quê, e estávamos à guerra com os streams. Porquê? Porque alegadamente estávamos o Mel Go só dá para veres com um dispositivo, os canais pagos. E portanto... Só dás num canal, não é? Sim. Portanto, não podem dar duas pessoas a ver no mesmo canal, mas podes estar a ver na Sport TV ou na BTV. Sim. Mas o jogo, como estava a dar na BTV, estava o meu irmão a ver num tablet e eu, portanto, tive que arranjar outra maneira de ver. E essa outra... para o teu irmão? Porque essa outra maneira de ver estava 10 segundos adiantada em relação ao stream da Mel Go. Porquê? Não sei. Pior que isso, o meu tio, que é do Porto, estava com as notificações dos meus resultados no telemóvel. E, portanto, aquilo não foi um jantar tão agradável como podia ter sido. Especialmente quando houve aqueles 2 golos seguidos do Belém e que nós não... acreditávamos sequer que aquilo tivesse a ser possível, mas pronto, foi assim, e eu acho que foi isso que deu azar, porque logo os 2 jogos do Lages que eu não vi, portanto peço desculpa a todos os presentes e aos que estão a ouvir aí em casa. A culpa foi minha. Eu sempre desconfiei que fosse tu, na verdade. Pois, eu sei, eu peço desculpa, deve ter sido por ver em streams, mas pronto. O jogo. Eu o segundo jogo também vou confessar. Eu já revi o jogo. Mexi um bocado aos solavancos, mas já o revi. Mas eu vi inicialmente. Eu tive que ouvir o relato. É horrível ver jogos, neste caso, seguir jogos através do relato na rádio. Como é que é, Mardo? Tudo bem? Boa tarde, estás trocado? Sim, diz. Mas é horrível seguir jogos através do relato porque. Por exemplo, eu vou-te dar o lance do primeiro gol do Benfica. Está ele eu segui na antena 1. Sim. Está o Luís Cristóvão. Que é onde deves seguir, porque o meu pai também tinha aquela pancada. Como houve uma vez que ouvi um jogo na TSF do Benfica, o Benfica perdeu, e cada vez que no carro dele havia TSF, o Benfica perdia. Portanto, a partir daí que eu não ouço a TSF, só ouço na antena 1. Portanto, tinhas dado essa macumba tua. Fizeste bem. Eu julguei dessas coisas. Mas eu segui na antena 1. E basicamente é horrível seguir um jogo através do relato, porque eles basicamente eles passam o jogo todo a falar. E dou-te um exemplo do primeiro golo, estão a falar sobre já não sei do que, acho que é do Benfica não estar a conseguir acertar na baliza. Até à altura acho que o Benfica não tinha mesmo nenhum remate na baliza. Entretanto já vi o jogo e pronto, acho que não tinha mesmo nenhum remate até ao lance do primeiro golo. E basicamente eles estão a falar do jogo e de repente começa a gritar gol e eu não sei quem é que marcou o gol porque eles não estavam a rotar o jogo. E é um sofrimento que tu tens e é perigoso para a estrada mesmo. Tu estás na estrada e quase tens um acidente. Quem é que marcou o gol? Começas aos berros, quem é que marcou o gol? Caralho, não sabes quem é que marcou o gol porque eles estavam a falar do jogo e não estavam a rotar o jogo. E se alguém ouve os podcasts, por favor, se relatarem o jogo, tenham cuidado em avisar quem é que marcou o raio do gol antes de dizerem que foi gol. Eu acho que mas não consegues perceber pelo fio do jogo?
Não, porque eles estão tipo a falar assim, o Benfica hoje está com um grande problema, e golo! E quem é que marcou o golo? Eu não sei quem é que marcou o golo assim do nada. Eu não gostei muito do relato e pronto, eu espero não voltar a ter que andar de carro a meio do jogo do Benfica, porque isto é horrível, é um sofrimento atroz. Portanto... Mas entretanto, falando sobre o jogo, o outro jogo, o primeiro jogo do Benfica, o Dinamo Zagreb. O jogo começa logo ali com uma... Nós sabíamos que ia mudar alguma coisa, né? Eu acho que... O primeiro ponto, eu não sei porque é que o Jonas não viajou. Porque é que o Jonas não foi? Porque é que o Jonas não estava convocado? Eu acho que depois visto no jogo do Belenenses que o Jonas... Ele acabou por estar relativamente bem, marcou o gol, mas o Jonas tem uma primeira parte não muito boa e a segunda parte compensou um bocadinho melhor por causa compensa um bocadinho melhor por causa do gol e tem mais aquele cabeceamento já no final do jogo, mas o Jonas não fez assim um jogo fantástico. Eu acho que era para lhe dar um bocado mais de descanso, porque é um jogador que é um bocado mais, acho que parece-me que é um jogador que é um bocado mais sensível nesse aspecto. O Bruno Lage acho que falou sobre isto hoje na conferência de imprensa. Eu cheguei a casa há 20 minutos, por isso ainda não consegui ver o que é que ele disse na conferência de imprensa. Mas tu já ouviste, não já? E ele deve ter, não sei se ele abordou esse tema ou não. Não, pá, eu ouvi um bocado a conferência. Ele abordou um bocado a parte da questão física dos jogadores. Por isso, mas eu imagino que seja um bocado o facto de Jonas ser um jogador um bocado mais sensível a isso. Eu acho que subestimámos um bocado o adversário. Estás a fazer interferência. Alguém te está a ligar. Não, ninguém me está a ligar, é que o telemóvel aqui muito perto, mas já tirei. Eu acho que subestimámos um bocado o adversário. Eu acho que não. Porque entraste com o mesmo espírito do que o Galatasaray, só que estes gajos, ao que parece, e eu não estava, não vi nenhum jogo do Dinamo deste ano, mas estes gajos não são nenhuns coxos, pá. Pensavam que ia ser como o Galatasaray. O Galatasaray é melhor. Não, tá, o Galatasaray é melhor, acho eu. Pá, eu não sei porque o jogo destes gajos encaixa melhor nos nossos e o Marta aqui tem razão. Pensavam que ia ser como o Galatasaray, correr bem e correr mal. Pá, entramos com uma equipa de miúdos que correu bem com o Galatasaray. Acho que subestimámos esta equipa, não fizemos absolutamente nada na primeira parte. Eu acho que houve uma diferença muito grande. Há duas coisas que mudaram bastante neste jogo. Primeiro é a consistência defensiva do Dinamo Zagreb. Uma equipa que fechou muito bem o Benfica. Tu viste eles jogavam em... como caralho, acabei de arrebentar com uma caneta. Mas eles jogavam os dois... mas pronto, meter isto no lixo já, senão depois isto-me tudo tinta. Portanto, neste momento ele está coberto de azul. Imagina. Não estou. Eles dois, o Dinamo Zagreb jogava num 4-3-3 praticamente, mas que eles tinham tinham um vértice, ao contrário daquilo que nós estamos habituados no 4-3-3 em Portugal, em que normalmente temos um trinco. Eles tinham dois jogadores mais defensivos e um jogador mais ofensivo, que era o tal Dani Olmo. Que é um gajo que tu achas que nós devíamos ir buscar, não é? Eu acho que se vendermos o João Félix, um bom investimento é um jogador desse género, porque é um jogador claramente um bocadinho diferente. Não estou a dizer que devíamos ir buscar, mas acho que porque eu só vi jogar uma vez, a verdade é essa. E apesar daquilo que eu vi ser para ser um jogador diferenciado, mas acho que aquilo que eu vi parece-me ser um jogador diferenciado. Não sei se depois consegue ter aquele rendimento em todos os jogos, mas acho que é um jogador que devíamos avaliar mais vezes. E quem sabe, se vendermos o Félix, vamos ter uma liquidez gigante. Acho que era um tipo de jogador que nós, se calhar, podíamos
pensar em contratar, porque é um jogador bom. Pá, eu digo isto, subestimar a equipa, porque logo aqui, eu estou aqui por quem está a ver na Twitch, está aqui a ver o resumo do jogo, estava no 0-0, pá, logo ao início eu não percebi aquela jogada do Grimaldo que tenta, não sei se é postar na Europa por se querer mostrar ou qualquer coisa, mas pá, aquela jogada tem que entrar. Tu aqui tens que ser pragmático, tens que marcar golos, estás fora. Eu acho que aquilo... O gajo quis-lhe mandar a bola por baixo das pernas, meu. Ele já tinha ganho a posição. Eu, a primeira vez, quando vi, até pensei que ele ia em desequilíbrio, mas ele ainda ganha a posição. É um passo do graças do Krovinovic. Foi das poucas coisas boas que, infelizmente, que o Krovinovic fez, neste jogo. Mas pá, acho que podia ter feito melhor aqui. Eu acho que subestimamos muito a todos os níveis pela culatra. Eu acho que está a ser um bocado injusto, num aspecto. E depois ainda eu queria completar aquele raciocínio inicial do porque é que este Dinamo é um bocadinho diferente do Galatasaray. Mas se reparares, quando estás assim de frente a frente com o guarda-redes, muitos jogadores tentam passar a bola pelas pernas. Não é por ser mais vistoso, é porque realmente resulta, porque normalmente é um ângulo em que os guarda-redes tentam ocupar o máximo espaço possível e acabam por abrindo demasiado as pernas, acabam por deixar ali aquela zona mais descoberta, e normalmente é uma zona onde os jogadores tentam colocar a bola, não é assim tão, principalmente num confronto como é este caso, como é o caso da jogada do Grimaldo, não é assim uma coisa assim tão pouco usual. Mas só para terminar aquele raciocínio do bocado, o Zagreb veio com um 4-3-3, com dois médios mais defensivos, e tu reparares, os alas fechavam muito bem, esses dois médios fechavam muito bem os nossos dois médios laterais, que depois entravam por dentro, neste caso o Jetson e o Krovinovic. E o Benfica nunca conseguiu fazer muito bem, nunca conseguiu tirar proveito desses dois jogadores em específico, que são dois jogadores particularmente importantes. E aliás, nós até tivemos algum rendimento desses jogadores no início, só que depois, com a lesão do Seferovic, em que eles começaram a poder fechar melhor, começaram a poder jogar de uma maneira um pouco diferente, porque sem o Seferovic nós não temos a mesma profundidade. A partir desse momento, o Zagreb conseguiu anular ainda mais o Krovinovic e o Jetson, e nós tivemos muitas dificuldades na construção do jogo. E se fores ver, acho que nós, desde que o Seferovic saiu, nós não fizemos mais nenhum perigo assim, não, avultado, pelo menos. O problema foi esse. Acho que foi, eu continuo a achar que avaliámos um bocado por baixo a capacidade desta equipa, e acho que as soluções depois arranjadas, que acho que se avaliou mal. A questão do Seferovic, pronto, pá, o Lage que avaliou os jogadores, mas ou o Félix ou o Seferovic haviam de quebrar para algum lado, dada a carga que eles tiveram nas pernas até aqui, não é? E a quantidade de jogos, e acabou por quebrar o Seferovic. O Lage diz que... Pronto, e a verdade ele tentou explicar as coisas mais bem, pelo menos, e se ele diz que o Seferovic estava pronto para jogar, nós só temos que acreditar que ele estava pronto para jogar. Claro. Ele não se lesionou nenhum sprint, ele lesionou-se a saltar uma bola. Isso pode acontecer em qualquer altura, né? E não sei porque é que ainda não foi recambiado para a China, não é? Depois já está disponível amanhã, mas o que eu também achei eu não atribuo tanto isto à questão do Seferovic, porque acho que o Benfica, mesmo sem o Seferovic, tem mais do que qualidade para ganhar a este Zagreb. Sim. Eu atribuo isto a uma qualidade estratégica do Zagreb, conseguiu fechar muito bem o jogo do Benfica, e depois, essencialmente, dois jogadores que estiveram particularmente mal, neste caso o Jetson e o Krovinovic, dois jogadores que não jogaram bem, e é uma questão que temos que repensar.
porque no jogo com o Galatasaray, se tu te relembrares bem, jogaram também os miúdos, é verdade, mas também houve duas coisas que mudaram em relação a este 11. Jogámos com o Servi e com o Sálvio, que são dois jogadores que não, parecendo que não, fizeram muito mais diferença na Turquia do que o Krovinovic e o Jetson conseguiram fazer. Sim, E eu não acho, sinceramente, esta equipa, pelo menos a nível individual, não os acho melhores do que o Galatasaray. E a nível coletivo, são mais organizados, sem dúvida, mas também não sei se são assim... não sei se são assim tão melhores. E eu atribuo mais isto foi um jogo que não resultou bem, aquilo que nós preparámos, a questão do Krovinovic e do Gerson, ser os jogadores mais interiores. Jogos maus acontecem, isso acontece a todos, até porque depois a solução passou, porque eu não sou entendido de futebol a este nível, mas a solução, quando o Seferovic se lesionou, passou por meter o Servi, que foi uma coisa, eu sempre achei que ia entrar o Rafa. Mas a verdade é que depois entrou o Servi e não percebi muito bem esta solução, porque fica o Servi que joga por fora e depois o extremo do outro lado, que era quem era o Krovinovic. Era o Krovinovic. Foi o Krovinovic que começou a jogar por dentro. Pois, não percebi muito bem esta solução, mas também não fez... O Servi é horrível. Pois, eu também não... O Servi também esteve muito mal no jogo, sim. Mas na Turquia não esteve tão mal como esteve neste jogo na Croácia. Nem ele, nem o Krovinovic, né? Mas este jogo foi mau, acho eu, a todos os níveis. Não há grande coisa a retirar daqui, porque tivemos mal, jogos maus acontecem, jogos destes acontecem, principalmente naquele estádio e o ambiente, não sei se também não ajudou. Aqui, por exemplo, estamos a ver aqui uma jogada aos 10 minutos, o Ruben aqui também fica para trás. Acho que é de salientar que neste jogo, e já lá vamos também com o Odisseias enterrou com o Belém, mas neste jogo eu acho que, e se virem aqui o resumo, também nos salvou aqui de muitas. Eu acho que o Benfica podia ter saído de saco cheio, apesar de ter controlado o jogo, é verdade, não foi perigoso, mas o Dinamo teve oportunidades para nos meter pelo menos mais 2 ou 3, e aqui temos a agradecer ao nosso guarda-redes que aqui teve bastante bem. Eu acho que estas coisas que às vezes também... Na Croácia podíamos ter sido de saco cheio. De salientar também que hoje na conferência o treinador croata disse que ganhar ao Benfica era um grande privilégio para o futebol croata, que ele diz que tem a seleção vice-campeã do mundo, tem o melhor jogador do mundo, mas que o futebol croata em geral ficou um bocado para trás, e se ganhar ao Benfica era um grande prestígio, coisa que eu espero que não aconteça, porque as últimas 2 vezes que o Dinamo veio cá perderam, e eu espero que por 2-0, e eu espero que a tradição se mantenha. Já lá vamos, Azeite, ao frango do Odisseias no jogo do... Sim, mas o Vlaco Dimos faz um bom jogo faz um bom jogo em Zagreb, mas também é naquelas coisas que nós já sabemos que ele é bom. Nas coisas que nós sabemos que ele não é relativamente bom, ele continua sem mostrar grandes melhorias. Sim. E nesse aspecto eu acho que é importante o Benfica ter competição na baliza, e pronto, não podemos ter o que se anda a passar neste momento, que é a competição do Vlaco Dimos. É um puto que ainda nem bigode tem. Porquê que achas que ainda nenhum dos 3 grandes foi buscar o Cláudio Ramos? Eu gosto do gajo. Eu acho que é uma boa pergunta, particularmente porque o Sporting este ano, então, se agora eles vinham ter ido buscar, era o Cláudio Ramos. Também acho que sim. O Renan, pronto, tem aquelas coisas, lá fez na Taça da Liga, mas depois dá 2 patos a seguir. Não é um jogador muito consistente. Eu gosto bastante do Cláudio Ramos. É daquelas coisas inexplicáveis também, como é que o Nakajima, enquanto cá teve, pronto, o Nakajima é um bocado mais coisa, porque o Portinho ele foi falado por todos os jogadores, por todas as equipas, o Nakajima. E a questão é, depois, o preço que ele saiu. Ele acabou por sair por um valor ainda considerável. Mas essa do Cláudio Ramos sempre achei um bocado estranha, porque eu gosto bastante dele. Eu acho que o Cláudio Ramos é o Eduardo 2, estás a ver? Sim, mas o Eduardo deu para suplente do Benfica também, não é? A suplente ainda ficou a ser titular. Sim, em alguns jogos, sim. Acho um caso um bocado estranho, mas acho que devia ter considerado. No Sporting então, acho que era titular, mas pronto. Pois, no Sporting era. Eu acho que o Cláudio Ramos vai, no próximo verão, não vai estar naquela certeza. Eu acho que ele vai acabar por assinar por alguém.
E pronto, não sei se vai ser pelo Benfica ou não. Eu gostava de ter um. Porque o Vlaco Dimos, nós já estamos habituados àqueles guarda-redes que depois podem ser dos melhores guarda-redes do mundo. E neste momento acho que dois dos 6 melhores guarda-redes do mundo passaram pelo Benfica há poucos anos atrás. Mas. E pronto, não estou a ver que o Vlaco Dimos vai ser esse tipo de guarda-redes, porque nem é pelo frango desta semana, é por todo. Porque há coisas, o jogo de pés não é francamente bom, a questão dos cruzamentos, aquilo é sempre um suplício. Mas pronto, é verdade, dentro dos postos não há que dizê-lo, é um guarda-redes muito seguro. Mas tirando isso. Sim, pá, precisávamos de. Se viesse um reforço, seria. Se calhar o Hugo Oliveira conseguia dar a volta a isto, senão a questão dos guarda-redes também acho que é uma coisa a rever, também acho que depende do resultado desta época. Pá, sobre este jogo não sei se há muito mais a dizer, também acredito que não queiram, porque este jogo não teve grande história. Podíamos ter saído lá de saco cheio. Também acho que podíamos ter. Eu acho que eu disse isso no nosso post e se calhar exagerei um bocadinho. Não era de saco cheio, mas mais 2, pelo menos mais 1 ou 2 podíamos ter saído. Eles tiveram bastantes oportunidades. Sim, podíamos ter levado mais 2 golos e não ter qualquer resposta. Pronto. Isso é verdade. Saco cheio, para mim sair 3-0 na Croácia, para mim já é terrível. Sim, mas pronto, era só para especificar, porque que estávamos os dois mais ou menos nessa linha, porque senão as pessoas que não nos conhecem ainda pensam que nós estávamos com a Benfica não ia levar 5 ou 7. Saco cheio para mim, no 3-0 na Croácia, isso era um desastre. Para mim, saco cheio, 3-0 a sair da Croácia já era mau, porque este Dinamo claramente soube-se mexer bem, mas não é uma equipa com a qualidade que o Benfica tem. Pronto, eu acho que também os momentos do jogo, se o Grimaldo marcar aquele gol. Sim, a história tinha sido completamente diferente. O jogo tinha sido diferente. Eu acho que também, pronto, uma coisa que nós temos claro, acho que o Elijah aprendeu neste jogo é que esta questão dos os nossos médios laterais serem médios centros que depois jogam por dentro, isto não está a resultar muito bem, particularmente pelo Jetson, mesmo o Servi, que neste caso não é um médio centro, mas jogou na Croácia na segunda parte e uma parte da primeira. O Jetson, o Servi e o Krovinovic são 3 jogadores que não, pelos diferentes motivos, não se encaixam bem naquelas posições que eles andam a fazer. O Krovinovic é um jogador que está muito lento, quer a nível de passar a bola, quer... Sim, pá, ele tem andado a ganhar ritmo na B e nem na B tem andado a jogar bem. Era expectável que um jogador como o Krovinovic fosse dos melhores jogadores da B e não tem sido. Ele demora imenso tempo a passar a bola, mesmo as ações dele são muito lentas, dá sempre um toque a mais. Não estou a gostar muito do jogo do Krovinovic. Eu acho que ele já ouvia fazer muito melhor e por isso é que eu não estou a gostar muito. O Jetson é um jogador um pouco diferente, é um jogador mais de posse de bola, mais de transição e neste jogo do Dinamo não teve essa oportunidade porque o Dinamo esteve sempre muito fechado. E o Servi, acho que é um trambolho autêntico. Acho que eu não. Sim, o Servi acho que no fim da época vai sair. Acho que não há aqui grande. Não tem a mínima hipótese. Eu também acho que não. E eu acho que começa a ser ofensivo até. E não vou poupar nas palavras. Acho que começa a ser ofensivo até ter um Jota no banco, ter um Willock na B. E andar já com o Servi. É que é um. Não me podem dizer. Eu sei que é cada vez mais importante que os médios, os extremos e os médios laterais comecem a defender melhor, mas não podem dizer que a principal qualidade do Servi é defender bem, porque o Servi, o Benfica ataca 90% do tempo no Campeonato Português, no jogo na Croácia, nós atacamos 80%, 90% do tempo de jogo, ou se calhar nem tanto, mas uns 70% vá. Mas o Servi não tem essa capacidade, é um jogador que falha imenso. Acho que no fim na Croácia então foi horrível. Vai ter guia de marcha. Pronto, jogos assim acontecem e foi como foi. Para amanhã temos Sevilar e o Odisseias, Ferro, André, Ruben, Grimaldo, Yuri e Corchias, Ivkovic, Krovinovic,
Feiza, Samaris, Pizzi, Gabriel, Jetson, Rafa, Servi, Jonas, Félix e Jota. Portanto, temos o Seferovic de fora e penso que seja só. Portanto, eu acho que amanhã não vamos correr riscos, mesmo por causa do cansaço e mesmo tendo uma deslocação difícil a Moreira de Cónegos. Acho que amanhã não vamos correr riscos, porque a Liga Europa ainda é, embora não seja o principal objetivo, ainda é um grande objetivo. E portanto eu acho que amanhã vai entrar o 11 possível mais forte. Eu acho que se houver alguma mudança só vai ser ali na questão além da mudança forçada do Seferovic pelo Jonas, talvez o Grimaldo saia para entrar o Yuri Ribeiro. Temos o regresso do Feiza, não acredito que vá jogar, mas... Não, isso não, vai ser dos jogadores que fica de fora, quase certeza. Pronto. E para amanhã... Até porque é da posição onde estão mais jogadores, se reparares. Mas não sei, eu não sei se o Yuri Ribeiro não joga amanhã. Ele tem alguma qualidade no cruzamento. É ele que cruza a bola, que dá o penalti na Turquia. E pronto, para dar algum descanso ao Grimaldo, que tem sido o jogador que tem feito mais jogos destes jogadores todos que têm sido titulares, e tendo em consideração que o Grimaldo é daqueles que corre mais. O Rubén Dias e o Ferro obviamente andam a jogar mais tempo, mas não correm tanto como o Grimaldo, porque não têm que andar a subir e a descer no campo. Mas talvez o Grimaldo, não sei se o Grimaldo joga amanhã, mas é pronto. Pá, o que é que eu estou à espera? Estou à espera amanhã de, como disse o treinador deles, do Benfica agressivo. Estou à espera do Benfica que tente resolver isto e dar a volta à situação logo nos primeiros minutos. Acho que o Benfica, espero eu que o Benfica entre para resolver cedo, para encurtar a distância e este handicap que nós viemos da Croácia cedo, para depois conseguirmos fazer o nosso jogo. Porque estamos ali até ao fim no ai, tirando estas referências de ataque que tínhamos com o Seferovic, já com o jogo do Belém tivemos ali a partir dos 70 que também não soubemos resolver. Portanto, acho que vamos tentar fazer 1-0 cedo e a partir daí tentar gerir. O importante amanhã para mim seria não sofrer golos, porque acho que sofrer golos seria mesmo muito complicado. Mas acho que mesmo sofrendo um golo nós damos a volta ao assunto. Eu acho que nós temos claramente capacidade de ganhar bem esta equipa da Croácia. Não é que eles sejam maus, não são maus, eles por algum motivo chegaram aqui e têm estado bem na Liga Europa. Não tinham um grupo assim tão fácil, apesar do Fenerbahçe, que estava no grupo deles e até passou a ser uma equipa. Nós sabemos como é que eles andam, mas passaram nesse grupo e sem derrotas até. E também tiveram bem depois com o Vitória Pilsner, mas nós temos mais capacidade de marcar 3 gols esta equipa da Croácia e não há nada a ser por aí. Acho que vai ser um jogo que vai correr bem. Eu também acho que sim. Espera aí, desculpem. Pessoal, então, digam lá se estão a ouvir bem. Isto aqui, o indicador da ligação está-me aqui a morrer um bocado. Está-me a ir para o vermelho muitas vezes e está-me a dropar frames. Portanto, digam lá se isso está bom. Mas desculpa, continua. Bem, eu às vezes também perco algum dos teus sons, mas não... Ele está-me aqui a dar a indicação que não está nem sempre... Agora está vermelho, amarelo, agora já está bom. Hoje a internet tem andado um bocado em baixo. Eu nem consegui pôr a story a anunciar que isto ia ser no Instagram, porque o Facebook, o Instagram, o WhatsApp hoje tem andado em baixo. A net hoje tem andado aí um bocado má. Mas sim, desculpa. Agora já está bom, pronto. Sim. A minha do meu lado está verde. Sim, mas também às vezes do meu na stream não, mas agora já está bom, sim, diz. Onde é que eu ia? Disseste que sofrer não era assim tão... Sim, pois, eu acho que não vai ser... Eu acho que esta equipa da Croácia é relativamente bem organizada, mas vamos ter com calma. Eu acho que o Benfica tem mais do que capacidade de ganhar estes croatas e mais importante do que isso, eu sei que tivemos 2 resultados menos bons, mas foram 2 jogos muito particulares. Acho que o Jetson e o Krovinovic claramente não fizeram um bom jogo na Croácia e o jogo com o Belenenses nós jogámos bem, foi 2 erros. Sim. Nós não temos tantas vezes esses erros. Tivemos esses erros contra o Portimonense quando o Rui Vitória saiu. Seguindo para o jogo do Benfica Belém,
Temos o 11 expectável, o 11 mais forte, diria eu, aqui com o Samaris e com o Florentino aqui no meio, sim. O Seferovic, obviamente, que é baixa. Supostamente, e segundo os jornais, eles volta depois já ouvi com o Moreirense, já ouvi depois das seleções. É Benfica Lab, nunca se sabe. Eu não apostaria numa data. Eu não percebo eu não percebo sequer qual é que é o problema deles dizerem que ele vai demorar. Porque não vão. Não, porque o Feiza também era uma semana ou duas e depois já teve. Mas é isso. Não é preferível eles dizerem vai demorar este tempo em vez de estarem. Sim. Pá, se o jogador está lesionado, está lesionado. Agora não nos deixem nesta. Tipo, o que é que estão a fazer? Estão a fazer mind games com os outros? Nós temos, eu acho que não, acho que é simplesmente nebice, um nebice qualquer que anda naquele departamento. É sempre um tempalhão para resolver as lesões dos jogadores. Pá, e pronto, e entramos com este 11. Pá, no geral, eu diria que eu não desgostei do jogo do Benfica. Acho que entramos. A primeira parte foi um bocado. Nem foi para ver jogar, porque o jogo estava só a ser jogado no último terço. Tipo, só dava Benfica e depois havia ali uma linha que a bola não passava. Não estávamos era bem a acertar com a baliza. Tivemos uma oportunidade do Rafa logo ao início. Uma boa oportunidade. Pá, estávamos a ser perigosos. Estávamos a ser perigosos. Sim. Mas pá, o Belenenses também não é uma equipa qualquer. O Belenenses também é uma equipa que já mostrou este ano que consegue fazer coisas boas e vai acabar num bom lugar, acho eu. E pá, e acho que foram dois erros que acabaram por nos lixar o jogo, porque eu acho que só não saí naquela corrente de desespero no Twitter de pessoal de dizer pronto, isto está dado. Pá, é assim, o jogo acabou e eu fiquei fodido. Fiquei fodido à sério. Estava lá no meio, não sei o quê, depois veio o bolo para cantar os parabéns e tudo mais, tipo, estava todo fodido. Tive que ir à casa de banho, tive que respirar, mas é daqui. Vai o bolo de aniversário da tua avó, não te esqueças, para relembrar as pessoas. Que até eu fiquei, veio o bolo, eu sei. Sim, que ela fez antes. Pá, mas é daquelas alturas que eu sei que tenho que me levantar, porque eu acho que há pessoas, e já há pessoas com idade para terem juízo e para saberem estas coisas, porque um gajo quando é miúdo, eu também na altura não me controlava tanto, mas vocês sabem que ficam fedidos, dão 10 minutos, respiram, largam o telemóvel, não publicam nada, largam a internet, porque vocês vão se arrepender muito para a frente das coisas que vão dizer nesses 10 minutos, e nós também já tivemos erros destes com a página no início, depois aprendemos um bocado, respiram um bocado, 10 minutos depois, estão um bocadinho melhor, já podem escrever o que acharem. E acho que o pessoal desesperou muito nesses 10 minutos que devia dar de barato, e acho que tens que saber que tens que respirar 10 minutos e depois, se aquela ideia que tinhas antes, e se ainda tiveres, se calhar faz sentido, mas naqueles 10 minutos nada do que tu penses, se calhar faz sentido, porque eu estava muito afodido, tipo, eu também queria dizer... Isso não passa para os jogadores, acho que os jogadores têm noção de bem. E eles... Sim, mas estou a dizer que há pessoal a entrar em desespero muito rapidamente. Pronto, eu também acabei o jogo, também tive aqueles pensamentos, já foda-se, já não é este ano, já está tudo perdido, já não vou à luz no próximo jogo. E depois passa 10 minutos e é tipo, pronto, vá, que soda, bora. Ainda estamos em primeiro. A única cena que mudou daqui para a frente foi que tínhamos margem de erro, já não temos. É isto. Depois também temos a outra parte, estamos a assumir que o Porto vai ganhar os jogos todos e eu sei que não podemos contar com os outros, mas quem viu o jogo miserável que o Porto fez na feira contra uma das equipas mais fracas no campeonato, acho que tem todos os motivos para acreditar que o Porto ainda vai perder pontos até ao fim deste campeonato. Estamos cá para ver, mas... O custo é isso, é que a verdade é o Benfica jogou melhor que o Porto. O Benfica jogou melhor contra o Belenenses do que o Porto jogou contra o Feirense. Pelo menos a nível defensivo, o Benfica não permitiu que o Belenenses criasse assim tantas jogadas como o Feirense criou contra o Porto, mas nós perdemos porque temos dois erros inacreditáveis. Eu já vejo futebol desde há quase 20 anos que eu vejo futebol e eu acho que eu nunca vi um frango como o do Vlaco Dimos. Eu já vi muito frango do guarda-redes. Nunca vi um daqueles. Nunca vi um guarda-redes. Foi excesso de confiança? Não. Isso é o que me custa mais. Este gajo a ganhar 2-0 quer perder tempo. Porque pois, isso foi o que disseram, a bola vai para fora. Sim.
Ele espera que a bola vá para a baliza para ganhar do 0 e quer perder tempo. Mas Epá, olha que também acho que é um erro que ele não vai. Se houve algum silver lining aqui, é que acho que é um erro que ele nunca mais vai voltar a cometer. Porque acho que isto a ele, pelo menos, acho que nunca mais lhe acontece na vida. Ele vai sempre à bola. Fica escandalizado, meu. Pá, O frango do Karius foi pior. Eu já vi frangos do Vitor Bahia horríveis, mas nunca vi um guarda-redes achar que a bola vai fora e a bola vai dentro. E é que não foi assim tão. É que a bola nem sequer passou assim a raspão ao poste. A bola bateu nas malhas laterais, mas bateu lá para o fundo. Ou seja, ele enganou-se por uns. Pai, por quase 2 palmos. Pá, acho que foram 2 erros que não voltam a acontecer. Eu não percebi bem, pá, o Ruben claramente passa ali qualquer coisa, se calhar. O Ruben Dias, eu acho que ele simplesmente acerta mal na bola. Uma passar a bola, não pá, sei como sim, muita boa mas em todo o caso tens que garantir que aquilo não acontece. Também não é muito qualquer normal maneira, que aquilo aconteça. A verdade é esta: nós temos uma equipa muito jovem, andamos todos aí contentes. O Benfica tem uma média de idade de 22 anos, que isto é incrível. Como é que uma equipa tão jovem joga tão bem? Mas a verdade é esta: uma equipa jovem tem estes erros de aprendizagem. E a verdade é, se um erro na frente do ataque não se nota assim tanto, se o João Félix tem, por exemplo, já teve falhanços este ano inéditos. Nós tentámos viralizar esses falhanços para ver se ele fica cá mais acho que não conseguimos porque já os jornais espanhóis estão a fazer o trabalho contrário. Mas nós tentámos. O João Félix tem falhanços inéditos este ano, o Florentino, pronto, esse não se engana nunca, mas o Jetson também já teve jogos em que jogou menos bem. A questão é, se um jogador jovem se engana, se um jogador jovem que está na parte mais atrasada do campo, pronto, é normal que erre, e quando erra, tu notas mais porque tem um impacto no marcador. E neste caso o Ruben Dias. Eu acho que o Ruben está com alguns. Tem que estar ali com um problema qualquer de adaptação ao lugar ou qualquer coisa, porque tantos erros sucessivos, pá, acho que é mesmo alguma coisa do jogo. Pá, não sei se é pessoal, eu quero acreditar que não é nada pessoal. Pois, não sei, eu gosto muito do Ruben Dias, mas é verdade, ele tem cometido algumas, já falámos disto antes, que ele tem algumas falhas de posicionamento. Isso até disse ao Julás. Julás, pelos vistos, tem uma folha de avaliação de todos os jogadores. Parece que os jogadores agora andam na escola. Quem viu a conferência de imprensa hoje tem uma folha com corzinhas do desempenho dos jogadores. E eu acho que até ao longo de cada jogo, acho que aquilo está tipo talhado, porque aquilo eram linhas contínuas, não consegui perceber bem. Ele tinha a folha na mão. Pois, era isso que eu estava a perguntar há bocado. Se tinhas visto isso por causa do Jonas, se ele tinha dado alguma eu não fiz zoom na folha, eu não dei ali com o Photoshop e com as linhas de AutoCAD a ver se estava fora de jogo. Eu não fiz zoom na foto, mas aquilo pareceu-me, tinha várias coisinhas e ele assim, não sei o que, do Ruben está tudo a roxo. Pelos vistos, roxo é o que está bom. E realmente havia lá muito roxo, mas eram tipo assim linhas contínuas, tinha várias tipo a linhas, não sei se aquilo são tipo diferentes critérios. Sim, mas quais eram os índices? Não sei, eu não consegui ver, eu vi na televisão, não consegui ver, ele não mostrou a folha com detalhe suficiente, acho eu, para se ver aquilo. E pronto, e acho que foi isso. Portanto, o Ruben acho que sim, tem jogado bom, tem cumprido, mas tem tido 2 ou 3 erros, pá, que nos têm até custado caro, mas espero eu que sirva para aprender. Eu estive-me a lembrar no outro dia, em 2003, 2004, o Luizão tinha sido dos piores jogadores que eu já tinha visto no Benfica. A jogar na Nova Luz, o Luizão limitava-se a mandar bolas para fora, e entretanto deu o jogador que deu, e veio ainda mais novo do que o Ruben e a idade tem agora. Portanto, o Ruben ainda tem algum avanço e acho que aquilo vai ao sítio, as coisas também servem para aprender, mas a verdade é que nos tem custado golos, mas também não acho que se deva queimar o rapaz por causa disso. Erros todos fazemos, temos é que aprender com ele. Mas não saltemos para suicídio. Eu acho que não há pessoa no mundo mais chateada com o erro cometido com o Ruben Dias, e por isso eu tenho a certeza que ele vai recuperar bem, e no próximo jogo já nos vai recompensar. O primeiro golo do Jonas, pá, para mim é um grande golo. Um grande cruzamento do André Almeida, nada expectável. Depois uma grande recepção do Jonas ali no.
vamos começar a nomear este gol como deve ser. Vamos dizer que este foi o gol do ataque cardíaco da Antena 1. Porque eu estou-me a falar, da falta de eficácia do Benfica e de repente começam a gritar gol sem dizer quem é que marcou o gol. Ok, então a Antena 1, chegamos hoje à conclusão, é responsável por uma parte dos acidentes rodoviários deste país, é isso? Mas já pensaste que se calhar é possível? Portanto, há uma correlação, pessoal, quem trabalha em estatística, há uma correlação entre jogos do Benfica e acidentes rodoviários. Eu não estou a dizer que há correlação, mas estou a perguntar, já pensaste que é possível? É que se calhar é possível. É assim, eu também já tive relatos, por exemplo, eu lembro-me de estava a vir na A1 a ouvir um jogo de Portugal contra a Dinamarca, que o Varela marca o golo e que Portugal passa a fase de grupos, num Euro qualquer, acho eu, ou num Mundial, pá, já não me lembro. Foi um jogo da Dinamarca que o Varela marcou um golo e depois Portugal passou. E pá, e também Varela, vinha... Silvestre Varela. Sim. Varela agora é Varela. Sim, já foi há um tempo. Isso já foi há uns anos. E pá, realmente tipo, também estava ali a sofrer e a bater no volante e tudo mais. Como é que é elemental? Tudo bem. Pá, e sim, eu também sofro. Eu também estava a ir para Lisboa e cada vez que o Benfica falhava neste jogo da Croácia, que parecia que ia ser golo, que também ali no falhanço do Grimaldo também estava ali a sofrer. Mas calma, não é? E o problema também é esse, também, ainda bem que me relembraste, porque depois ainda há isso. Primeiro há golos que não dizem quem é que marcou, e depois há os golos em que não há os golos, há jogadas em que parece que vai dar golo e nem é perto de golo, que eu depois vou ver a jogada e nem foi perto de um perigo. Pá, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de ouvir na rádio, eu gosto muito do Nuno Matos e do Alexandre Afonso. Eu sou fã. Eu acho que foi esse Alexandre Afonso. Agora não tenho certeza que foi o Alexandre. É normal. Acho que foi o Alexandre. Epá, acho que é de não estares habituado a ouvir jogos na rádio, porque acho que quem está já está habituado. E eu por acaso, pá, eu não sei, eu acho que ouço mais jogos na rádio do que tu, acho que ando mais de carro e por isso que já estou mais habituado. Mas... Sim, este foi o primeiro jogo que eu ouvi na rádio em largos anos, porque eu normalmente faço sempre para conseguir para não conduzir enquanto o Benfica está a jogar. Pois, acho que fazemos todos, mas às vezes não é possível. Segundo golo aos 62 do Samaris. Pá, o Benfica pôs hoje um vídeo. Este golo é muito parecido com o primeiro golo da carreira do Samaris, na Grécia. E... Sim, foi um remate, a bola desvia ali no André Almeida. Nem sei se foi atribuído ao André Almeida. Não. Eu não sei se via no André Almeida. No momento do golo não é atribuído ao André Almeida, mas depois não sei se a Liga não atribui o golo ao André Almeida. Não sei, mas acho que ainda está de Samaris. Pá, estamos a ganhar 2-0 aos 64 minutos e a questão é o esforço que foi para chegar a este golo. Pois sim, estes dois golos foi um esforço gigante para chegarmos àquilo. Já estava, eu pelo menos já estava a ficar assim, pronto, eu estava a ver o jogo no relato, ou seja, estava a sufocar, não é? Mas já estava. Foi autogol, depois eu também acho que sim. A mim parece-me que é o André Almeida de calcanhar, não é por nada. Aqui no 0-0. A mim parece-me que o 0-0 o gol é do André Almeida de calcanhar. O 0-0 dão o golo ao Samaris. Portanto... Até porque se foi... Sim, mas eles no momento do jogo deram o golo ao Samaris. A questão é essa liga que contabilizou o gol como do André Almeida do Samaris. Pois que eles depois dos jogos às vezes também os mudam. Sim. Mas o sufoco foi para chegar a este gol, porque o Benfica é uma coisa que eu trouxe aqui que tinha aqui preparado. Sabes quantas vezes é que o Benfica acertou na baliza neste jogo? Não. Não sei. Acertou na baliza apenas 2 vezes. Foram os 2 golos. Ok. Em 23 remates. Foi o pior jogo do Benfica em termos de conversão de remates para remates à baliza. Foi o pior jogo do Benfica, teve abaixo dos 10%. E nunca o Benfica do Bruno Lage tinha estado abaixo dos 10%. Também o Benfica do Bruno Lage nunca tinha jogado um jogo inteiro sem Seferovic, não é?
O Benfica, desculpa, não ouvi. Também o Benfica do Bruno Lage ainda não tinha jogado sem o Seferovic, um jogo inteiro. Sim, mas só houve outro jogo em que o Benfica só teve 2 remates à baliza. Foi contra por acaso, outro jogo em que o Seferovic não teve o jogo inteiro. Foi contra o Dinamo Zagreb, em que 6 remates, só fizemos 2 remates à baliza. Todos os jogos, então, desde que o Bruno Lage... e ainda houve outro jogo em que só tivemos 2 remates à baliza. Foi o primeiro jogo com o Vitória Guimarães, em que tivemos 4 remates e só 2 à baliza. Mas em termos percentuais, nunca tivemos um jogo tão mau em termos de remates para remates à baliza. O rácio nunca foi tão mau. Mas desde então o Benfica desde que o Bruno Lage chegou, só houve então 3 jogos que só tivemos 2 remates à baliza, foram estes 2 últimos e o jogo com o Guimarães. Desde então tivemos sempre mais, e também só houve 3 jogos em que tivemos só 3 remates à baliza. Tirando isso, foi sempre acima desses valores, sempre aqui na casa dos 6, dos 7, chegámos a ter 14 remates à baliza. Tu deves adivinhar que o jogo é que este foi, né? Sim. Contra o Nacional. Mas o Benfica tem tido sempre muitos remates à baliza, e acho que foi o principal problema neste jogo com o Belenenses. Acertámos muito poucas vezes à baliza. Parecendo que não, foi o segundo jogo do Bruno Lage, o terceiro jogo do Bruno Lage em que tivemos mais remates. Tivemos 25 remates há 3 jogos atrás, no jogo com o Chaves. Tivemos 24 remates contra o Nacional, e neste jogo tivemos 23 remates. Foi o terceiro jogo do Benfica que tivemos mais remates, mas não acertámos na baliza, e acho que esse foi o principal problema do Benfica. Que é, eu acho que o Benfica, no jogo do Zagreb, acho que claramente houve ali problemas a níveis táticos, aquilo não funcionou bem, ter os dois médios centros. Até porque a transformação depois de sair o Seferovic, até aí não estava a funcionar assim tão bem, mas depois de sair o Seferovic, acho que a mudança foi brusca demais e depois não conseguiram adaptar aquilo, até porque o Zagreb estava por cima de nós. Mas... Pronto, mas no jogo do Zagreb, acho que foi a saída do Seferovic, houve 2 jogadores em particular, porque estavam fora da posição deles e aquilo não resultou bem. Neste jogo com o Belenenses, para além dos 2 erros incríveis da nossa defesa, que pronto, não acontecem assim tantas vezes numa época, aliás, eu acho que se tivéssemos jogadores mais experientes não aconteceria nenhuma vez, mas é consequência. Para além disso, esta questão dos remates, nós só acertámos 2 vezes na baliza em 23 remates. E eu acho que isto é muito raro, mesmo porque está bem que o Jonas tem alguns destes remates, e o Jonas não jogava assim há tanto tempo, mas o Rafa tem grandes falhanços, o João Félix tem grandes falhanços, não é falhanços, mas não conseguem acertar na baliza, tanto o Rafa como o João Félix, como o Pizzi, e eu acho que isto não vai acontecer muitas vezes, e também vai acontecer aos nossos rivais, neste caso ao Porto. Mas é uma curiosidade, que é o Benfica nunca foi o terceiro jogo do Benfica que teve mais remates na totalidade, e foi um dos 3 jogos do Benfica que o Benfica teve menos remates à baliza. Normalmente são 2 medidas no caso do Benfica nem há uma grande correlação, que isto há jogos que é 20%, outros jogos são 80%, mas neste caso nunca tivemos assim tão mal neste aspecto, mas acho que vai ao sítio. Eu também acho que sim, porque acho que o mais importante não é como está a correr, mas sempre ter confiança que a pessoa que está à frente sabe o que é que há de fazer, porque as coisas, isto são ciclos, não é? O futebol também não estamos sempre por cima, tivemos imensos jogos a ganhar, também não estávamos à espera. Tal como eu disse no Twitter, o meu pai também me dizia sempre que ser do Benfica quer dizer que nunca nada é fácil, nem nunca nada é simples, e se lembrarem bem dos campeonatos que o Benfica teve, houve uns puxados tão a ferros que... coisas que nós complicámos tanto, mas aquilo depois foi ao sítio, e normalmente isso com o Benfica acontece. Só me lembro de um campeonato em que o Benfica ganhou antes de tempo. Os outros, até em 2009, 2010, com o Braga do Domingos a acompanhar-nos até ao fim. Portanto, no Benfica nunca nada corre como é fácil, e acho que isto vai ao sítio, mas acho que o mais importante é termos confiança que a pessoa que está à frente disto sabe o que está a fazer, e é por isso que eu acho que temos de ser um bocado racionais aqui e não deitar tudo a perder e não desanimar, como eu já vejo aí muita gente. Se nós temos confiança que a pessoa à frente disto sabe o que é que está a fazer, acho que isso é o mais importante, mesmo que os jogos corram bem ou mal, porque é a única
única pessoa que pode mudar isto, e se nós achamos que é competente o suficiente para mudar o rumo a isto, o próximo jogo é sempre uma boa oportunidade, e é isso. Eu ainda confio, acho que temos, pá, ficou mais difícil. Eu acho que não é ainda confio, acho que confiamos em 100%. Sim, claro. Pá, a única diferença de como estávamos depois do jogo do Porto e como estávamos agora é que a margem de erro desapareceu. Depreendendo que o Porto ganha os jogos todos, que eu também não acredito que aconteça, mas também há outra coisa que eu odeio, que é confiar nos outros e depender dos outros. Portanto, confiando só de nós, a nossa margem de erro ou desapareceu completamente ou diminuiu 2 pontos. Portanto, foi isso que mas repara que nós tínhamos uma margem de erro que era, podíamos empatar 1 de 10 jogos, então, mas também não podíamos perder nenhum, por Sim. Isso não era assim uma margem de erro que era assim pouco significativa. Eu acho que estes 2 próximos jogos vão ser... Pronto, há um jogo que é claramente crucial para o resto para uma das competições, que é o jogo da manhã contra o Dinamo Zagreb. Se perdermos ou empatarmos, certeza que não vamos continuar. Se ganharmos por 1 e sofremos um gol, também não vamos continuar. E depois acho que o jogo do Moreirense ainda por cima vai ser complicado, porque nós jogamos com o Moreirense logo no domingo, ou seja, nem 3 dias de descanso vamos ter. Esta porcaria das seleções, isto não faz jeito, não tem jeito nenhum, ainda por cima é para amigáveis e o caralho. O Cronos está aqui a falar da arbitragem. Pá, eu também senti que o Capela teve ali 2 ou 3 coisas. Houve ali, principalmente na primeira mão, logo a abrir, e acho eu na mesma jogada houve ali 2 mãozinhas dentro da área, claramente aumento do volume do corpo num cruzamento que o nosso amigo Capela não viu. Acho que ficaram por marcar, mas acho que o jogo não se perdeu. Mas isso não é aquele penalti em que a bola bate primeiro na coxa e depois vai à bola? Não, bate mesmo na mão. Esse é o segundo. Há um que bate mesmo na mão. Há um cruzamento e a bola vai à mão. E esse aí é dentro da área, pá, é aquelas coisas que aumenta o volume do corpo, porque a mão impediu claramente e nem sequer foi a VAR, e essas coisas que eu mais uma vez não percebo, que é o critério, mas aquilo é claramente o aumento do volume do corpo, porque a bola não passa porque a mão está lá, e pá, isso é penalti. Eu acho que eu acho que a solução do VAR, o VAR tem uma solução muito, muito simples, que é, em vez de serem os árbitros a decidir quando é que vão ao VAR, são os treinadores. Sim, mas isso tinhas que fazer por hipótese, e as 3 vezes... É um challenger, um challenger, como tens no ténis e como tens no futebol americano. Tens 2, usas 2, pronto. Ou se acertares, ficas... Sim. Eu acho que é a solução mais lógica para o VAR, visto que eles não querem fazer como no rugby, em que no rugby há uma conversação entre o árbitro e o VAR que é indireto, as pessoas que estão a ouvir a transmissão estão a ouvir essa conversação, as pessoas que estão no estádio também estão a ouvir, porque o árbitro está a ver o VAR, está a ver a repetição do lance com o VAR em direto no jogo, nos ecrãs televisivos. Visto que eles não querem fazer assim. E não é só isso, tu não viste o penalti sobre o Rafinha do Sporting? O penalti do... Desculpa. Do Guimarães. Do Guimarães, desculpa. Do Sporting. Mas isso é aquela questão que é... toda a gente, se fores ver, a conversa é sempre a mesma, e a Sport TV faz um esforço danado para meter lá gajos no juízo final que sejam gajos que defendem o árbitro e não defendem o futebol, que é todos os lances encaixam sempre numa conversa. Tu podes ter uma jogada em que encaixam sempre num dos lados da conversa, que é, podes ter uma jogada em que é claramente óbvio, vai dizer, pá, não é assim tão óbvio porque o jogador não sei o quê, e depois vai... O ponto que eu quero chegar é o lance do Seferovic, por exemplo, com o Renan, no último jogo do Benfica, que depois, passado uns 10 minutos, o Vlaco Dimos é expulso num lance igual. Pá, ninguém discutiu isso porque é o critério do árbitro e não sei o quê.
eu acabei de não fazer sentido nenhum, mas estas coisas não fazem sentido nenhum. Mas eu acho que aquele do agora... Rafinha, por exemplo, o Rui Santos ontem disse que devia ser usado como exemplo nos cursos de arbitragem como decisão a não repetir. E eu ainda não ouvi nenhuma pessoa, a não ser o árbitro e o VAR, que conseguisse dizer que aquilo que se passou no jogo do Sporting foi penalti. E mais uma vez... Não, mas se fores ver o gajo do juízo final, é forçado, mas aceita-se. Pá, mas não é forçado nem se aceita. Aquilo não é penalti. Não é penalti em lado nenhum. Pá, não me lixem, eu não percebo nada tecnicamente de arbitragem, mas não me lixem, aquilo não é penalti. O ponto que eu queria chegar é aceita sempre, com aquela coisa, com aquele discurso que eu estava a ter, que não fez sentido nenhum, era aceita sempre, não é penalti, aceita-se. Sim, eu percebi, é confiar no árbitro, se o árbitro decidiu, está bem decidido, mas isso não é verdade. É exato, e é sempre esse o mas critério. Isso não é verdade. Cronos, eu não sei qual é o do Licá que estás, o lance do Licá que estás a falar, agora por acaso não estou a ver, qual é? O do Licá é um que ele está de costas e eu acho que esse não é penalti, sinceramente. O Licá está de costas e num cruzamento e a bola bate-lhe na mão quando ele está de costas para o lance e não vê a bola partir. Não estou a ver. É um cruzamento, a bola vai para as costas do Licá e tá bem, sim. Alguém cabeceia e bota a bola na mão do Licá e ele está de costas. Não acho que isso não possa ser penalti. Acredito. Mas a questão é sempre esta. Caixa-se. Percebe-se a decisão do árbitro. Pá, pronto. O que é que foi? Foi um jogo que foi completamente atípico. Não me lembro da última vez que isto aconteceu na Luz, estarmos a ganhar 2-0 e deixarmos empatar. É muito raro de acontecer. Acho que é fruto de desatenções e de uma equipa jovem e de falta de experiência. Não acho que tenha havido algum mal aqui. Mas acho que estas coisas também se servirem, e eu tento sempre tirar um lado positivo às coisas, que é, acordem. A partir deste momento, acordem, não há margem para erros, portanto não me lixem e estejam mais atentos. Eles têm noção disso, acho eu. Eu espero que sim, mas depois disto então eu espero que ainda tenham mais, e acho que melhor ter aqui do que, por exemplo, naquele ano da Liga Europa em que perdemos tudo, de que com o Estoril, que já acordaram tarde. Portanto, se acordarem mais cedo, ainda faltam 9 jornadas até ao fim, é melhor do que acordarem no fim, porque pode não haver tempo para recuperar. Acho que vai ser muito importante sobrevivermos e ganharmos os jogos, este jogo e o próximo em Moreira, até às seleções, porque acho que o tempo das seleções vai ser muito importante para o Bruno Lage, porque é um treinador que assenta muito no treino e vai ser das poucas vezes que vai ter tempo mesmo para treinar e para implementar as ideias. Isto já aconteceu depois da última paragem grande que tivemos, foi a eliminação da Taça da Liga. Notou-se que o Benfica veio jogar muito melhor, e a paragem que tivemos mais tempo para treinar. Quantos jogadores é que nós vamos ter em seleções também, né? Está bem, mas se não for e jogadores importantes, né? Se não for com os jogadores, acho que não vai, né? Sim, mas se não for com os jogadores, que seja com ele, porque eu acho que o Lage também ainda não teve grande tempo ele para pensar nas coisas e para análise. Acho que é um treinador que assenta muito no treino e na análise dos jogos e na análise dos pormenores, e acho que esse tempo vai dar muito jeito. Portanto, acho que o importante agora é sobreviver a este jogo e ao próximo jogo, é ganhar, nem que seja. Sim, eu acho que são dois jogos muito importantes, isso sim. E pronto, há aqui uma questão também no jogo do Belenenses que eu sinceramente não senti. Pronto, eu senti a falta do Gabriel, mas não senti que nós tivéssemos empatado este jogo por causa do Gabriel. Acho que foi um problema mais a nível dos avançados, em que realmente não acertaram na baliza. Tivemos 23 remates, só 2 é que foram à baliza. Acho que é no Benfica do Bruno Lage, não acho. É de facto um caso inédito. Tantos remates com tão poucos, por exemplo, um dos poucos jogos que teve assim uma percentagem tão baixinha de um rácio de remates por remates à baliza,
Um dos poucos jogos. Tiraste uma fotografia? Não, tirei um print porque o Crono estava a dizer que depois do coisa das seleções não perdíamos mais nenhum jogo para tirarmos print. E pronto, eu tirei print. Ok. Mas um dos poucos jogos que nós tivemos esta eficácia foi o 2-0 com o Santa Clara. Tivemos 20 remates e apenas 4 remates à baliza. Mas mesmo assim, portanto, a vez foi os nossos piores jogos neste rácio e ganhámos 2-0. Eu acho que temos de ser muito pragmáticos daqui para a frente. Daqui para a frente, se ganharmos todos os jogos por 1-0, tirando o da manhã, que não podemos ganhar por 1-0. Não, vamos ganhar os jogos por mais do que 1-0. Sim, não mas se ganharmos todos os jogos por 1-0, eu acho que não podemos entrar em parafuso e ser pragmáticos. E o que conta daqui para a frente são 3 pontos. Se obtivermos os 3 pontos daqui para a frente, tudo bem. Se não obtivermos, pior estamos. Mas o que importa a partir de agora, e principalmente até à paragem das seleções, que dá para respirar um bocadinho, é ganhar. Portanto... temos que ser práticos. Mas, os jogadores do Benfica não deixaram de querer ganhar os jogos. O Benfica não deixou de saber jogar futebol. Porque não foram 5 jogos. O Benfica do Bruno Lage já tem 15 ou 16 jogos com... até posso fazer as contas agora assim rapidamente. Não desesperem, não entrem em... É quase 20 jogos. Não entrem em stresses. E isto é como o Lage disse na conferência de imprensa hoje. Isto em Inglaterra é go, 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 go. E o ritmo nunca para ele felizmente está habituado a esse ritmo. E com o Benfica tem sido assim. E pronto, vamos lá ver amanhã. Mas o ponto é, o Benfica não deixou de saber jogar bem. Não jogou, contra o Belenenses não acho que tenha jogado mal futebol. Teve 2 áreas do campo em que particularmente não teve bem. Não foi só a defesa, acho que o nível de ataque acertámos pouco. O Gabriel fez falta, mas não foi por causa do Gabriel que nós empatámos aquele jogo. Arriscaria dizer que fez mais falta o Seferovic do que o Gabriel. Porque a verdade é esta, é que o Gabriel é um jogador que nós temos um substituto à altura. O Jonas já foi para mim dos melhores jogadores da década do Benfica, se não for o Jonas já foi o abono de família do Rui Vitória, não é? O Jonas salvou várias vezes a pele ao Rui Vitória antes do Rui Vitória ir embora. Não fez um bom jogo, apesar do golo, não fez um bom jogo. E está longe daquilo que nós já ouvimos e faz falta mais um avançado daquela qualidade, como também acho que faz falta daquela qualidade do... Estás a mexer em qualquer coisa que eu estou a ouvir. Era a caneta, desculpa. Faz falta mais um avançado daquela qualidade como o Seferovic e acho que faz falta um guarda-redes para nem que seja aquela questão da competição. Eu acho que o Vlaco Dimos não pode descansar à sombra da bananeira. O Ederson estava a competir com quem? Quando veio para o Benfica? Estava a competir com o Júlio César. Não é uma competição qualquer. E acho que o Vlaco Dimos precisa sentir que tem ali alguém e não pode ser um... momento engraçado do dia. Não sei se viste o tweet de ontem, mas eu fui às minhas memórias... Pronto, eu fui às minhas memórias do Facebook e fez ontem, se eu não me engano... portanto, 2011, 8 anos que aconteceu este mítico jogo. Espera aí, tenho o Chrome desligado. Benfica 1, Portimonense 1, que foi um dos poucos jogos de má memória que eu me lembro de ver na Luz. A Luz estava cheia com 29.711 pessoas. O Benfica empatou igual com o último classificado, na época 2010-2011. Porquê estás-te a relembrar de coisas mais? Porque ontem me apareceu no Facebook, e só para relembrar que nós já estivemos bem pior. Eu vou-te só descrever este 11, só para tu sentires o nível. Moreira, Luís Filipe, Roderick Miranda, Jardel, Lionel Carol, Ayrton, e depois temos aqui... O Lionel Carol é um bom jogador de futebol. Sim, e depois temos aqui um outlier, que é Pablo Aimar, depois Filipe Menezes, César Peixoto, Allan Kardec e Franco Jara. Ok? Isto eram os titulares deste mítico jogo contra... foi dos poucos jogos que eu me lembro mesmo que eu disse, foda-se, esta época só volto cá porque gosto mesmo desta merda, porque... eu lembro de estar neste jogo e de sofrer como caraças. Depois pronto. Vamos ver se daqui a 10 anos nós não olhamos para esses. Mas estás a sentimos a mesma coisa. Mas estás a gozar nestes estudos. Por exemplo, o Rodrigo na altura era uma jovem promessa. O Rodrigo, sabes quem é que fez o Portimonense marcou um gol neste jogo? Gol de Ricardo Pessoas, sabes quem é que fez o penalti? Teve ontem a ver o resumo. Rodrigo Miranda com a mão. Pronto. A questão é essa. O Rodrigo na altura era uma jovem promessa
para o português, o Moreira, pronto, o Moreira é um caso mais coisa. O César Peixoto já era o namorado da Diana Chaves, provavelmente. Bem, Azeite, boa noite, dorme bem, amanhã vais ter o resto em podcast. E depois tínhamos aqui os suplentes, que eram Eduardo Sálvio, Nico Gaetan e Nuno Gomes, foram que entraram. Gol do Nuno Gomes, grande empate do Benfica contra o último classificado. Portanto, mas lembrem-se... repara quem estava no banco. Júlio César, Sidney, este Fernandes é quem? Nem sei. É um gajo, um argentino. E ele... Quem é o Fernandes? Nunca jogou no Benfica. Luís Fernandes, assim uma coisa. José Luís Fernandes. Pronto. E depois tínhamos o Eldon. Portanto, vejam só este. Lembrem-se onde é que o Benfica já esteve e se sobrevivemos a isto, a situação de hoje, não é? Nós fomos campeões nessa época, não fomos? Não, fomos. Meu. Esta foi a época do Vilas Boas que nós ficámos imenso coisa dele. Isto foi a época que eu estive a ver, foi a época que nós perdemos com o Braga nas meias finais da Liga Europa. Por isso é que ainda custou mais, porque nós estávamos a poupar-nos no campeonato. Já sabíamos que não íamos ganhar esta merda. Estávamos a poupar tudo para a Liga Europa para ir à final e depois perdemos com o Braga na meia final, por isso é que isto custou tanto. Essa foi a época do Roberto, meu. Exato, eu não sei como é que o Jesus conseguiu sobreviver a esta época. Eu tive-me ontem a relembrar desta época, eu não me lembrava que isto tinha sido tão mau e eu não sei como é que o Jesus sobreviveu a isto, porque tu no fim do campeonato, eu até posso ir aqui, mas tipo, o Benfica teve jogos completamente ridículos. O Benfica empatou o último jogo. Sai daqui. Isto era o quê? 2010, 2011. Ai, enganei-me. Sim. O Benfica teve, no fim do campeonato, teve jogos completamente ridículos. Tu vais ver aqui os resultados. O Benfica na última jornada empatou em casa com o Leiria 3-3. Ok? Sim, eu não estou a relembrar. Com a equipa principal, quase. E eu não sei como é que os Jesus... Sim, fomos na meia-final da Liga Europa pelo Braga. Sim, exatamente. Mas ainda bem, não quer ainda bem, mas já acho também nessa época, se nós temos ido à final, tínhamos lá de Matarei, porque também foi nesta época que levámos 5-0 do Porto, não foi? Não, isso foi na anterior. Nesta aqui foi aquela que nós fomos ao Porto ganhar com os golos do Ravi e do Coentrão e que depois perdemos no Luz 3-1. Que eu também estive a ver aqui. Mas por acaso ganhámos ao PSG. Ganhámos ao PSG. Exatamente, mas queres ver a equipa do PSG? Vamos ver a equipa do PSG. Mudou um bocadinho desde vê lá se reconheces alguém há 8 anos aqui a equipa do PSG. Temos Edel, Ceará, Sacco, pronto, conheço o Sacco. Tiene. Eu acho que há muitos sacos. Eu estou a ver também o 11, mas diz o 11 para as pessoas que estão a ouvir o Sacco, eu do Crystal Palace, é o que eu estava a dizer. Edel, Ceará, Sacco. Ok, tu estás a ver um outro jogo que eu não estou. Eu estou a ver o 2-1 que nós ganhamos. Não, eu estou a ver um igual. Tiene, Armand, Jalé. Olha, tínhamos o Makalele no PSG. Tínhamos o Makalele. Já ali depois não fez direito, não é? Depois ainda lá teve uns tempos, depois acho que foi para o... Isso não sei. É um careca, depois foi para o Lyon. Nené, fez uma prega contra nós. Chantome e Erdince. Portanto, se conhecerem algum dos nomes nesta lista, pá, e tirando para aí o Makalele e o Sacco. No banco estava o Giuli, também um velhote. O PSG desde então, desde há 8 anos, mudou um bocadinho esta equipa. Sim, isto é aquele jogo que depois até vai para aquele vídeo do finlandeses, que é o Benfica, que a última vez chegou em Paris, teve mais adeptos do Benfica, portugueses a puxar pelo Benfica do que... Sim. É verdade. Do que adeptos franceses a puxar pelo PSG. Desculpem lá puxar esta época de má memória, mas é só para vos relembrar que pelo que nós já passamos, acho que o que estamos a passar. E para relembrar aos adeptos do PSG que ouvem este podcast, houve aqui um boostzinho. Apesar de terem sido eliminados da Champions League. Esta época, o teu pai conta sempre uma história. Tu não foste este jogo em que o Benfica perdeu 2-1 com a Naval? O quê? Desculpa, não ouvi. O Benfica esta época perdeu 2-1 com a Naval. Tu não foste este jogo? Na Figueira da Foz. Sim, que o treinador era o Mozart. Sou capaz de ter isso. Tu acho que foste este jogo, o teu pai conta-me esta história. Eu vou explicar. É que o estádio da Naval é dos piores estádios que eu já estive. E eu lembro-me. É capaz de ter sido este ano, não é? Eu fui à Naval para aí 2 vezes. Desculpem lá as pessoas da Figueira da Foz, mas a verdade é esta e vocês têm noção. Aliás, agora ainda deve ter mais, que acho que o estádio está ao abandono. Mas o vosso estádio é muito mau. E a parte mais estranha daquele estádio é
Pronto, o estádio estava todo a cair, já na altura estava, agora ainda deve estar pior, mas depois a entrada tens uns torniquetes muito modernos, muito limpinhos, ao contrário, pronto, das paredes do estádio. Tu vês, isto acabou de chegar aqui, de certeza. Eles não deviam ter torniquetes e alugaram os torniquetes só para aquele jogo, de certeza. Porque o estádio era uma cena que claramente destoava tudo o resto. Sabes quem era o guarda-redes da Naval nesta altura? Era o Romain Salan. Exatamente, uma jovem promessa que não subiu assim tanto na carreira. E, também e nessa equipa do Naval, um jogador que foi lançado no Benfica, o Manuel Curto. Pois, que eu lembro-me do Manuel Curto ainda a jogar nas seleções portuguesas jovens. E o treinador era o nosso Mozart. E pronto, era esta época mal fadada desta semana. Foi a primeira época do Salan em Portugal, essa época do Salan. Pronto, lembrem-se onde é que já estivemos e que as dificuldades de agora nada têm a ver com o que nós já passamos. Mas é isso, olhas para o PSG e também houve muita coisa que mudou desde então. Sim, quase tudo. Logo, não sei. Bem, eu acho que eu confio bastante no Bruno Lage, acho que isto vai ao sítio, sinceramente. Cá estaremos para ver. Bem, o que é que temos aqui mais? Querias falar dos 3 jogadores? Também já não temos muito tempo, temos quase dos quantos jogadores? 4 jogadores. Explica-me lá essa história. Espera aí, antes eu tinha uma coisa que tive-me a lembrar. Pronto, às vezes vou conduzir e lembro destas merdas. E tenho um Nespra no cu para ti. Preferias, primeira opção, que o Benfica durante... Eu e quem tiver a ouvir o podcast. Sim, também podem responder. O Benfica, no espaço de 10 anos, ganhasse 5 vezes seguidas o título, portanto fosse penta, ok? E nos restantes... Só isso? Não, calma. Fosse penta e nos 5 anos seguintes ganhasse, ok? Tipo, fosse penta e depois nos 5 anos seguintes ganhasse 1 e... Ou seja, 6 títulos em 10 anos? Sim. Não, calma. E ganhasse a Champions também, ok? A Liga Europa, desculpa. A Liga Europa, calma. Não, calma, mas isto tem um senão. Mas não podias, nesse espaço desses 10 anos, ir à luz. Não, desculpa. Nunca mais podias ir à luz na tua vida. E nesses 10 anos, tinhas que ir a todos os jogos do Sporting, em casa e fora. Então, mas, e pelo menos ir para o camarote e podia comer. Não, vais para o meio das Veléu com um cascol do Benfica. Ok? Ou a outra opção. Espera aí, deixa-me lembrar. Durante quantos anos? Durante 10 anos? 10 anos. Ok? O Benfica era penta, ganhava a Champions, mas tinhas que cumprir isso. Ou o Benfica era. A outra opção é o Benfica era campeão só de 2 em 2 anos. Durante 10. Okay. E não havia Champions? Não. O Benfica não ganhava títulos internacionais. O que é que preferias? A questão aqui é... Vou-te ser sincero. Lembra-te que tinhas que não... Eu escolhi logo a primeira. Eu escolhi a primeira. Okay. Obviamente, o Benfica ser campeão... O pentacampeão, para mim, é assim uma coisa um bocado mais... Por causa da rivalidade com o Porto, mas o Benfica ser campeão europeu, mas tinhas que levar o take the bullet, porque tinhas que ir de cascola do Benfica para o meio da Veléu durante 10 anos. Há uma particularidade nesse desafio, que é, estás a supor que o Sporting dura mais 10 anos. É uma suposição muito forte. Mas, mesmo nessa eventualidade, estás também a supor que a Juveléu vai continuar a existir daqui a 10 anos, que ainda é uma suposição ainda mais forte. E depois, para além disso, estás a supor que a Juveléu já não tem bilhetes à pala. Já teve, agora já não tem. E acho que eles perderam 50% da assistência desde que começaram a cortar nos voos. E eu meti ali o cascola ao pé de uma cadeira vermelha, porque eles devem ter cadeiras vermelhas ou laranjas, e nisso não estava nada, certeza. Portanto, achas que durante 10 anos, com o cascola do Benfica no meio da Juveléu, que passavas despercebido? Não, o meu único esforço teria que ser nos primeiros 3, 4 anos, porque nos 6 anos a seguir o Sporting já não existia. Não sei se te safas desta. Eu acho que era. Mas a questão é essa: se o Benfica ser campeão europeu, eu acho que vale tudo, não é? Pronto, se achas que até a tua integridade física vale, está decidido. Eu não sei, eu tinha que pensar melhor.
Mas sim, também gostaria muito, mas não sei se vale o suficiente para ir arriscar a minha vida de todas as semanas. É que era aos jogos fora também tinhas que ir aos jogos fora com eles. Do Sporting? Sim. Que seca. Tinhas que ver todos os jogos do Sporting do princípio ao fim e fazer as viagens todas. É que se fosse para o camarote... Não, é para o meio da claque. É para o meio da claque. Mas pronto, foi uma boa néspera. Era a primeira. Bem, falando dos 4 jogadores, explica lá essa história que eu não... sim. Não, o Luís Vieira houve um magazine da Liga Europa da semana passada, eles fizeram um especial sobre o Benfica e falou o Luís Vieira, falou o Rui Costa, falou o Tiago Pinto e falou o João Félix. E pronto, ficamos a saber que o Tiago Pinto é bom de bola. Depois, entretanto, já veio uma notícia em que está o Tiago Pinto a trocar bolas com o Rui Costa. É bom de bolas o quê? De pés ou sabe de futebol? Pés. Pés, ok, certo. Pelo menos, não sei se ele sabe futebol ou não. Isso nunca ouvi falar. Isso preocupa mas mais. Pelo menos pés. Sim. Eu acho que ele não tem assim tanta influência nesse aspecto. Tem algumas, não assim tanta. Okay. Mas para além disso, o Luís Vieira disse que nós temos neste momento 8 jogadores na formação. Toda a gente sabe quem é que são. É o Zlobino, o Ferro, o Rubem Dias, o Yuri Ribeiro, o Jetson, o Florentino, o João Félix e o Jota. E que potencialmente na próxima época podemos ter 12. E eu pus-me a pensar quem é que são estes 12. Porque há aqui uma particularidade importante, que é... Ele diz que podemos ter 12, não diz que podemos ter mais 4, diz que podemos ter 12. Ou seja, se sair alguém, teria que entrar... em vez de terem que entrar 4, teriam que entrar 5. Mas pronto, eu comecei a pensar e vi que eu acho que é difícil o Benfica ter 12 jogadores de formação no próximo ano, principalmente se sair alguém, porque não há assim tantos jogadores na formação já prontos para saltarem para a equipa principal. Mas pus-me a pensar quem é que poderiam ser os próximos 4 jogadores de salta para a equipa do Benfica. E o nome, para mim, é mais imediato, até por causa das necessidades que o plantel tem neste momento, é o Heriberto Tavares. Nós nunca, nem tu nem eu, fomos grandes fãs do Heriberto Tavares na formação. É verdade, sim. É um jogador que... eu acho que, como tu disseste, rápido. Cumpria... Como é que é, Beast? Sim, já estamos quase no final, mas eu penso que ainda hoje vou pôr o podcast online e podes sempre ouvir. O Heriberto, nós dissemos que era um jogador que cumpria na B, ia ser um bom jogador de equipa de Primeira Liga, mas que achámos que nunca ia calçar no Benfica, e eu acho que neste momento fazia bastante falta, não é? É uma coisa que nós dissemos na altura em que nós tivemos aquele dia 31 de janeiro em que perdemos uma porrada de jogadores. Um jogador que podíamos ter ido resgatar era claramente o Heriberto, visto que não tínhamos mais nenhum avançado, e é nosso, é um jogador nosso e é do Moreirense. O Moreirense também perdeu o lume para o Porto e não nos devia queixar-se muito, por isso não se teria importado por ter perdido o Heriberto para nós. Mas a verdade é esta: o Heriberto sempre foi um jogador muito rápido, muito técnico, a nível, tem uma qualidade com a bola nos pés muito boa, só que depois era o jogador que estava num 2-1 ou até num 2-0 e nunca passava para o colega, tentava sempre a finta, tentava sempre o remate, e perdia muitos golos dessa maneira. No entanto, tu vais ver o Moreirense a jogar a bola este ano, e o Moreirense, a verdade é esta, é a equipa sensação da temporada, porque o Braga, sinceramente, eu esperava que o Braga ficasse à frente do Sporting este ano. Sim. Logo está simplesmente a cumprir as expectativas. Agora, ninguém me vai dizer que acreditava que o Moreirense estivesse em quinto lugar a 10 pontos do Sporting e a jogar tão bem. E tu vais ver os dois jogadores mais utilizados do Moreirense este ano, é o Chiquinho, e logo a seguir a ele é o Heriberto. O Heriberto tem 6 golos. E tem os golos. dois feito umas jogas do caraças. Sim, e tem feito uma excelente temporada, exatamente. O Heriberto tem 6 golos, é titular em 20 dos 24 jogos que fez na Liga. Só uma parte, eu não sei se viste, mas empatámos com o Belém em handball. Sim, mas eu posso depois explicar-te isso. Eu acho que, não quero dizer isto, mas
Eu acho que foi um jogo combinado. Porque o Benfica, porque o Benfica com esse empate faz na mesma os mesmos pontos que basicamente isto era o último jogo da segunda desta fase. Sim. O Benfica com este empate faz 2 pontos, como o Benfica tinha 59 pontos faz 61. Para a segunda fase passam as equipas com metade dos pontos, ou seja, o Benfica vai ficar com 35 pontos e meio. Que vantagem é que isto tem, que resultado tem para o Benfica? O ABC fica eliminado e o Belenenses passa, e não estou a dizer que tem vantagem para o Benfica, mas os jogadores conhecem-se e não sei se não terá sido aí eu não gosto muito dessas teorias da conspiração. Não, a questão é, para o Benfica é igual. O ponto aqui é, para o Benfica é igual. Sim, porque o Benfica depois é dividido por 2, sim, já percebi. O Benfica com 35 pontos e meio, e 35 pontos e meio são 36 pontos, e o Porto e o Sporting ficam com 32 pontos porque tinham 74. Mas o Heriberto só não jogou um jogo porque só não fez um jogo pelo Moreirense esta época no campeonato, tem sido titular sempre. Tem sido titular, tem jogado sempre, e só 4 jogos que não foi titular foi suplente utilizado. Já tem 6 golos esta época, 5 golos no campeonato e 1 na Taça de Portugal. É um dos jogadores mais importantes neste Moreirense, e eu acho que é um jogador que se encaixaria muito bem, principalmente ali na posição que o João Félix anda a fazer, para dar algum descanso ao João Félix. João Félix saindo ou João Félix não saindo, eu acho que é um jogador que vai estar na equipa principal na próxima época. Também acho que sim, o Chiquinho também, pá. Eu acho que. E o Chiquinho também, sim. Eu acho que agora, como entrou o Laje, está tudo em cima da mesa. Todos os emprestados, todas aquelas coisas que temos, de aqueles acordos que se diz que o Benfica agora não pode emprestar tantos jogadores, mas tem aquelas cláusulas de recompra se quiser. Eu acho que voltam todos a estar em cima da mesa, até os que não estavam antes. Porque acho que vamos ter muitas surpresas no verão, porque é o primeiro plantel que o Bruno Lage vai fazer de raiz. Não, está aqui o NB. Eu não sei se. Eu acho que o Benfica tem 71 pontos, não tem 61. Eu acho que é 71, 71. E isso é 35,5. Se não era, se forem 61, era. Mas eu tenho certeza que são 71 pontos que o Benfica fez. Não foram 61. Desculpa. Sim, eu acho que é o primeiro plantel que o Bruno Lage vai fazer de raiz, e vai haver muitas surpresas, porque esses todos voltam a estar em cima da mesa. E acho que o Chiquinho e o Heriberto também vão estar. O Heriberto, como se viu, acho que daria muito jeito agora, nem que fosse para entrar em segundas partes, porque o Jonas ainda não está em condições, e mais vale um jogador que esteja do que o Jonas a meio. Sim, se bem que não é bem a mesma posição, porque eu acho que o Heriberto é um bocadinho mais atrás, João Félix, mas sim, acho que era um jogador que fazia jeito desta altura. Que eu acho que vai ser o Tarapte a fazer essa posição. Eu acho que vamos ver o Tarapte a partir das seleções. Eu acho que és a única pessoa no mundo que acha isso, mas se calhar tens razão. Eu vi o Tarapte a jogar esta semana na segunda liga. E o gajo joga muito bem. Pronto, a velocidade não está lá, a força no remate também ainda não está lá, mas a nível técnica e a nível qualidade de passe, eu acho que é um jogador de eleição. Eu acho muito difícil que o Tarapte, especialmente se o Benfica eliminar o Dinamo Zagreb, acho muito difícil que o Tarapte acabe não ter minutos no Benfica. Porque o Tarapte não é nenhum trolha e é bom de bola. Talvez assistamos aí a um renascimento. Mas sim, o Heriberto eu acho que vai estar completamente em cima da mesa, tal como vai estar o Chiquinho. Mas também acho que vai depender muito do que fazemos ao plantel principal que temos agora, que acho que vai ter aí muita limpeza, a começar pelo Servi. O Servi acho que é a única certeza que eu tenho. Acho que o Yuri também não continua para o ano. E o Svilar? Sim, o Svilar também há de ser emprestado. Mas pronto, continuando, quem é que tu achas mais? É o Heriberto e mais quem? Eu acho que outro jogador que quase certeza vai estar na equipa principal do Benfica é o Chris Willow. Sim. É a posição mais preenchida do Benfica neste momento, mas como eu disse, eu acho que vais ter bastantes saídas. Eu quero acreditar que o Servi e que o Sálvio vão. Eu quero acreditar que tu renovaste com o Sálvio para ele sair.
Não te consegui ouvir agora. Eu quero acreditar que tu renovaste com o Sálvio para o venderes. Não, eu acho que foi diferente aí. Eu acho que o Sálvio renovou por causa do Rui Vitória. O Rui Vitória saiu 3 dias depois, porque se fosse hoje o Sálvio não teria renovado, acho eu. Então, mas por isso mesmo acho que o Sálvio vai sair. Sim, mas eu não acho que tu tenhas renovado o Sálvio para o vendas, porque ninguém vai pagar pelo Sálvio aquilo que não pagou em janeiro. Sim, e tu pagaste 3 milhões ao Sálvio e estás a dizer agora que não pagas 1 milhão ou 2 milhões ao não, Félix. o Sálvio, olha, o Brahim ainda não renovou com o Porto, o Herrera ainda não renovou com o Porto. Porquê? Porque sabem que vão receber mais. E o Porto podia ter renovado com eles e vendia hoje agora. Não, os jogadores não têm interesse. Não têm interesse em assinar com outro clube, a não ser com aquele clube que vão estar, porque assim recebem mais. No sentido em que se o Brahimi quisesse ajudar o Porto, tinha renovado com o Porto e depois era vendido. Mas os outros clubes assim não pagam tanto aos jogadores e se calhar não têm tanto interesse em ir buscar os jogadores. Acho que se o Sálvio tivesse realmente um mercado, o Benfica teria conseguido vendê-lo. Entretanto, acho que as opções para o Sálvio mudaram bastante desde que ele renovou. Basicamente desde que o treinador foi trocado, e então acho que o Sálvio vai quase certeza sair para a Arábia Saudita ou um clube assim. Pá, mas não, quem é que tu achas que são os outros? O Heriberto e mais quem? Pois, eu acho que o Willock vai jogar, vai entrar para participar, porque é o melhor jogador da equipa B. Sim. E apesar de ser a posição mais preenchida, porque tens Servi, tens Sálvio, tens Pizzi, tens Jota, tens Zivkovic. Algum. Oi, espera aí, estamos a perder. Não, já está. Sim. Tens Servi, tens Sálvio, tens Zivkovic, tens Jota, tens Pizzi. E para além disso ainda vem o Caio Lucas, Caio Lucas, sim. E já são 6 extremos. Para além deste ainda tens o Krovinovic, ainda tens o Jetson também anda a jogar lá. Por isso vão sair muitos jogadores nesta área do campo, de certeza. O Willock e mais quem? 2. Não, eu acho que entrou o Willock e entrou o Caio Lucas. Mas o Caio Lucas não é da formação. Não disseste que o Vieira disse que eram 12 da formação? Estou a falar só aqui na gestão dos extremos, mas a nível de reforços vindos da formação é o Heriberto, é o Willock, porque é o melhor jogador da equipa B. Eu estava a tentar especificar em cada jogador. Outro jogador que eu tenho quase certeza que vai subir dada a necessidade do plantel, acho que vai ser o Nuno Tavares, o defesa esquerdo. Porquê? Porque o Yuri Ribeiro não está a render os esperado. Então e como é Nuno Santos, que foi convocado no último jogo? Nuno Santos, não é Nuno Santos? O Nuno Santos eu deixo aqui num grupo de jogadores que talvez tenha hipótese, mas não me parece seja a primeira hipótese. Então porquê que achas que foi convocado? Eu acho que foi convocado porque havia espaço para mais um. E eu acho que o Chiquinho, por exemplo, está à frente do Nuno Santos. Acho que ainda há outros médios centros que estão à frente do Nuno Santos. O Tiago Dantas está à frente do Nuno Santos. Por isso não creio que o Nuno Santos acabe por andar por aqui. Aquele David Tavares que nós entretanto já nos esquecemos, mas há um potencial Renato Sanches na formação do Benfica. O David Tavares fez uma época, o ano passado nos Júniores fez uma época incrível, e este ano começou a pré-época na equipa principal. Nós é que não nos lembramos disso porque ele ao segundo dia fez uma ruptura de ligamentos. Mas vamos ver como é que ele está na próxima época, e não sei onde é que ele vai começar. Não sei se começa logo na equipa principal outra vez, se começa na equipa B, mas também me parece um jogador que está à frente do Nuno Santos na sua perspectiva, dado aquilo que pode oferecer a equipa principal. Só aqui aos comentários, a demora da renovação de Samaris. Eu acho que até pelo que vimos hoje no Twitter do Benfica, acho que não há uma má relação com o Samaris. Acho que estão a negociar, mas eu acho que o Samaris fica. Eu acho que tudo leva a acreditar pelos jogos que o Samaris está a fazer. Acho que eventualmente há de acontecer a renovação do Samaris. Eu espero que não. O Samaris, até porque o Samaris acabou de criar uma associação para ajudar crianças a meterem-se no futebol. E eu acho muito difícil que o Samaris não queira renovar. Deve estar a haver a
aquela negociação habitual, mas vai acontecer. O Alfa não sei, acho que o Alfa não está a jogar na equipa do Espanhol, não vai continuar emprestado mais um ano. O Ferreira marcou um gol, não sei se viste. Marcou, eu vi esse jogo em direto, foi contra o Atlético Bilbao até. A tua equipa que perde. O Bilbao empatou no final. E o Caio Lucas, o Dantas já sobe este ano. Não, o Dantas não sobe este ano porque preciso lá no sub. Não, mas o Tiago Dantas ainda precisa mais um ano na equipa. Se calhar na próxima época, à meia da época, vamos começar na equipa principal, mas não. E pode fazer a pré-época com a equipa principal, mas não creio que ele salte já para a equipa principal. Porque a verdade é esta: para aquela posição há muitos bons jogadores, incluindo, por exemplo, o Chiquinho, tem sido uma das sensações da época na Liga. Este ano estás a dizer a próxima época? Não sei. Sim, é isso. Eu acho que na próxima época ele vai. A meio da época pode saltar para a equipa principal. O Tiago Dantas. Pronto. O último jogador. Sim, o último. Eu já disse 3. Disse o Nuno Tavares, o Willock e o Heriberto. Eu acho que o último jogador é um jogador que não está a jogar assim tanto na equipa onde está. Ele está no Guimarães. O Pedro Rodrigues. Mas eu acho que o Pedro Rodrigues... Não. PP, sim. Eu acho que ele é um jogador muito parecido com o Gabriel. E eu acho que o PP com o Laje pode ser mais um médio centro de grande qualidade. Porque a técnica de passe é a mesma. São os dois incríveis a nível de passe. Personalmente, quanto mais longe, parece que acertam mais facilmente. O Zé Gomes esquece, Cronos. O Zé Gomes acho que não... O Zé Gomes não vai estar na equipa principal do Benfica, certeza. E se estiver na Primeira Liga vai ser uma surpresa para mim, para aquele andar a render. Mas o PP acho que é um jogador muito parecido com o Gabriel. Desculpa, já viste, acabou de sair a capa da marca desta quinta-feira, o Zidane que era um Militão. Sim, mas o Militão acho que já tem tudo acordado com o Porto. Aliás, 50, nem sei se não é por causa disso. A marca diz 50 milhões. Sim, é a cláusula dele, é normal. Sim, continua. Mas o PP, ele não anda a ser assim muito utilizado ele jogou, por acaso, não no último jogo contra o Guimarães, mas jogou no jogo anterior contra o Marítimo, mas antes disso já não jogava desde o início de fevereiro, praticamente. Mas ou seja, ele não tem conseguido arranjar o seu espaço no Guimarães, mas acho que é um jogador que, fazendo a pré-época, e dado que o Laje tem privilegiado muitos jogadores com qualidade de passe, se vocês veem os jogadores que têm subido à equipa principal do Benfica, são sempre jogadores com muito, ou que têm chegado ao 11 titular, são sempre jogadores com uma qualidade de passe acima da média. O Ferro é um jogador que passa bem a bola, o Samaris é um jogador que passa bem a bola, o Florentino, mesmo esta tática em que nós andamos a jogar com 4 médios centros, a fazer uma linha de 4 médios centros, todos eles, 2 médios centros em cada ala, uma média centro em cada ala, basicamente, é sempre a privilegiar a posse e a qualidade de passe. E nesse sentido eu acho que o Pedro Rodrigues é um jogador que se assenta bastante bem. Ele não é assim, eu vejo muito, é um jogador muito parecido com o Gabriel, no sentido em que o Gabriel não era um jogador muito ativo quando com o Rui Vitória, mas desde que entrou com o Bruno Lage começou a ser um jogador que pressiona muito, muito intenso. Eu acho que o Pedro Rodrigues não é esse jogador muito intenso, mas com o Bruno Lage pode ganhar isso. E depois a qualidade de passe está lá, e isso tem sido muito fundamental para o Bruno Lage. Logo eu acredito que possa ser um jogador que possa ser resgatado. É um jogador que eu particularmente gostava de ter uma oportunidade do Benfica. Bem, e são os jogadores. Sabias que o Conor McGregor foi preso por assalto? É sério? Mas aquela cena do autocarro ou não? Não, foi uma cena nova. Foi preso agora. Já não me lembrava, estava para te mandar no outro dia. Mas pronto, são à parte. Estava aqui o coisa. Mas acho que foi preso por assalto à mão armada, uma coisa assim.
Pá, sim, temos que... Eu nem sei se as mãos deles não contam como... Não, mas há um país mesmo que é assim, eu não sei qual é que é o país sim, agora. Sim, eu sei, mas no Karatê também há esse coisa que é tu, se for cinto preto, pode ser considerado uma arma, assim. Mas, sim, tens de registar na polícia, o que é, não é? Sim. Eu nem sei se não é na Irlanda, eu acho que é na Irlanda. Pá. Eu vi que foi por partir um telemóvel a um fã. Pá, o que eu vi de início, eu vi a mugshot dele e parecia que tinha sido por... o que diziam inicialmente era que tinha sido por assalto a uma armada, agora não sei. Mas aqui realmente é o que estão a dizer. Na marca, o Connor fala com o fã que rebentou o telemóvel. Se calhar é isso. Bem, e pronto. Acho que por esta semana, que também já vamos longos, temos que fechar. Só uma sugestão cultural. Ainda não te disse. Subscrevi, tive aqui uma falha, um break mental. Acontece a todos, mas tenho muita coisa para fazer, ando ocupado, mas subscrevi a HBO Portugal, que tem um mês grátis, e que é tipo Netflix, e recomendo. Aquilo é bem fixe. Tem séries boas, atualizadas, tem tipo o episódio do John Oliver, tipo, de coisa com os Estados Unidos, portanto, sugestão cultural da semana. Recomenda-se. E pronto, e amanhã todos à luz. Mas por acaso... É uma coisa que eu acho que é cada vez nós temos que começar a notar mais, que é, e nós nunca tivemos muito este cuidado, mas há cada vez mais mulheres a seguir o Benfica, e numa altura em que se fala tanto destas coisas, eu acho que é importante mencionar isso, que é, ainda bem que as mulheres gostam do Benfica, e não sei se esta questão do Benfica ter futebol feminino influenciou ou não, mas é fixe, é bom que o desporto se torne uma coisa mais... E não sei se também já viste, mas vamos jogar com o Braga nas meias finais da Taça de Portugal, feminino. Sim, que é uma pena, podíamos só apanhar uma dessas equipas. E muito provavelmente quem ganhar estas meias finais, que são as duas mãos, há de eventualmente limpar a final da Taça de Portugal. Portanto, é 2 jogos que vale a pena seguir. Acho que era um feito inédito. O Benfica, logo no primeiro ano que existe, estando na segunda divisão, ganhar a final da Taça de Futebol, a Taça de Portugal feminina, e vamos lá ver, porque vai ser o primeiro teste mesmo a sério do Benfica em Portugal, porque o Benfica nesta última eliminatória destruiu uma equipa, acho que disse o meu irmão, acho que é o 7º classificado da primeira divisão. E vai ser um grande preview para a próxima época, ver o que é que esta equipa consegue fazer, porque vai ser o primeiro teste a sério desta equipa. Vai ser as 2 melhores equipas do campeonato, são o Sporting e o Braga. O Braga eliminou o Sporting, portanto teoricamente esta época estará mais forte. Vamos lá ver como é que se portam contra uma equipa a sério. Estou muito curioso para ver. Vou ser muito sincero, não tenho expectativas nenhumas, porque eu não sei o nível, não sei avaliar o nível de futebol feminino, e não sei dizer se vão ganhar 1-0, se vai ser empate, se o Braga é muito melhor e se vamos ter a primeira derrota da época, ou se até vamos golear o Braga. Não faço ideia onde é que estamos. Pois, o Benfica já jogou com equipas melhores até com o Historiense. Já não jogamos contra o Marítimo, também ganhamos com 5-0 ou 5-1. Não, foi o único gol que sofremos esta época. Sim. O quê? Desculpa, não ouvi. Foi o único gol que sofremos esta época, foi contra o Marítimo. 5-1, não é? Sim. Pois, esta equipa de futebol feminino, pronto, eu percebo que o objetivo seja ganhar a Taça de Portugal, mas isto para o ano continuar assim vai ser uma limpeza também. Vamos lá ver em que ponto estamos contra o Braga, que eu sinceramente não faço ideia. Bem, o Braga, segundo eu percebi, o Braga é melhor que o Sporting, não é? É o que eu estava a dizer, pelo menos esta época está melhor. Eu acho que até no campeonato o Braga eu não vos quero enganar, mas eu acho que até no campeonato o Braga ganhou. Eu acho que o Braga vai ganhar este ano. O Braga tem um empate e zero derrotas. O resto dos vitórias do Sporting tem um empate e uma derrota. Assumo que pronto, tem sido contra. Depois ganharam 3-1 ao Sporting, o Braga. Pois. E pronto, vamos lá ver como é que estamos. E como é que vai ser o Sporting já está eliminado a Taça de Portugal também. Então, mas é o que eu te disse, o Braga eliminou o Sporting. Pois, estou a ver. Yeah. Desculpa, é que tu estás com breaks hoje, meu, e eu então às vezes não é isso tudo que tu dizes. Pois, eu também. Bem, isto já vai longo. Para a semana, muito provavelmente teve aqui hoje ver os jogos terça ou quarta, contem com isso. Se for terça é mais cedo, há de ser para aí às 9h30.
Se for quarta, há de ser esta hora, porque eu saio do treino e só consigo para ir entre as 10h15 e as 10h30. Mas contem com isso, marquem na agenda que há de nos aturar outra vez. Vou tentar arranjar um convidado para a semana, que também já não temos algumas edições. E também ainda não viste que o Bernardo renovou com o City até 2025. Hoje. A sério? Yeah. Ih, que não quero. Portanto, é esperado que o Bernardo... 25, 31 anos. Depois vai para o Benfica. Exatamente. E pronto, muito obrigado a todos que nos acompanharam na Twitch. Relembramos ao pessoal que está a ouvir em podcast que podem acompanhar em twitch.tv/Coluna Vermelha em live ou ouvir o podcast. E chegamos assim ao fim da edição 37. É verdade, estiveram a ver o 37. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E pronto, até para a semana. E como sempre, viva o Benfica. E o Benfica.